Glória a Deus, irmãos. Hoje nós estamos retomando aqui o nosso estudo sobre Atos. Vamos falar aqui do capítulo 12. Vamos avançar aqui um pouquinho mais no nosso estudo. Nós tivemos 2 dias aí sem fazer as nossas transmissões do estudo, em virtude dos fatos, né? Os fatos que aconteceram, os irmãos sabem, isso os entristeceu muito, mas nós precisamos avançar, não é, irmãos? Nós precisamos avançar, precisamos seguir adiante. O abatimento, a dor, a tristeza, eles fazem parte sim da nossa vida, mas é importante levantar e seguir adiante. É importante avançar, é importante saber que nós temos uma jornada e nada pode nos parar, não é? Então hoje nós vamos dar uma passada aqui, uma palavra a respeito do capítulo 12. Estamos retornando aos nossos estudos. Então você que não assistiu os primeiros 11 capítulos, você pode assistir conosco lá no YouTube, né? Na nossa página lá da igreja, IEQ Progresso JF. O nosso estudo, irmãos, ele tem como objetivo trazer um esclarecimento a respeito do início da igreja, a forma como a igreja surge, as lutas, as adversidades, as perseguições. E nos capítulos passados, né, no capítulo 11, nós tivemos aqui o batismo de Cornélio. Vimos aqui que a igreja ela estava cada vez crescendo mais por causa do testemunho que os homens davam diante do Senhor. E durante um tempo, irmãos, a igreja ela teve um tempo de paz. Ela viveu um momento legal. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Inclusive essa foi a palavra que nós passamos para os irmãos hoje, lá no sepultamento lá da Raquel. Há tempo para todas as coisas. E neste momento, na história deste momento da igreja, que ela vivia um tempo legal, ela estava vivendo um tempo de paz, o que acontece nesse momento? Uma nova perseguição se levanta. Irmãos, eu quero que vocês entendam que as perseguições contra a igreja, elas sempre existiram, sempre existirão. Todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele precisa saber que por amor ao Senhor, ele sofrerá lutas, sofrerá perseguições. E a Bíblia diz que por esse tempo, por aquele mesmo tempo, capítulo 12, versículo 1, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Mais uma vez você vê a igreja sofrendo perseguições, e quando eu me refiro à igreja, irmãos, eu me refiro aos nossos irmãos, eu me refiro aos apóstolos, eu me refiro aos discípulos, que por amor ao Senhor, eles eram o tempo todo perseguidos. Mais uma vez, a Bíblia diz que um rei chamado Herodes, esse rei, ele se levanta para maltratar os irmãos. E o que é que ele faz? Ele mata Tiago, irmão de João, à espada. Sabe, irmãos, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente tem uma falsa ideia de que a gente não vai ter luta. Mas a Bíblia diz que Tiago, por exemplo, o irmão de João, ele foi perseguido, alcançado e morto por amor ao Senhor. Sabe, irmãos, a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente quer um evangelho da comodidade. A gente quer um evangelho da facilidade. A gente está muito mal acostumado, a nossa era, a nossa geração, ela está muito mal acostumada. A gente vai na igreja quando quer, a gente lê a Bíblia quando está afim, a gente não sabe enfrentar lutas, não sabe enfrentar adversidades. Nas primeiras adversidades a gente já quer desistir. Aliás, eu te aconselho
assista a palavra que nós demos hoje no culto das 8, sobre a lei da semeadura ou a parábola do semeador, e nós vamos ver que a semente, quando ela não encontra um terreno bom, ela não cria raízes, e quando vem lutas e adversidade, as pessoas facilmente abandonam o caminho da fé. A Bíblia diz que Herodes se levanta contra a igreja e ele prende Tiago, mata Tiago, e agora ele viu que isso agradou os judeus. Então ele continuou mandando prender também a Pedro, para que pudesse depois matar Pedro. Na ideia de Herodes, matar os apóstolos, matar os líderes da igreja, representaria destruir a igreja. Jesus disse que quando o pastor é ferido, o rebanho se dispersa. Meu irmão, quando você pai, quando você mãe, que é o sacerdote da sua casa, a ideia do diabo é te ferir, para que, ferindo você, ele possa destruir os seus filhos. A ideia de Satanás qual era? A ideia do diabo na vida de Herodes era matar Tiago, agora matar Pedro, isso gerar medo, temor no coração das pessoas e eles acabarem abandonando o cristianismo. Esse era o alvo. As lutas, elas têm como objetivo nos parar. Quantas pessoas já pararam e não querem mais ir à igreja por causa desse tempo de pandemia, não querem mais escutar uma live, não querem mais ouvir uma palavra, não estão mais participando de nada referente ao Senhor. Ou seja, a adversidade, ela está conseguindo o objetivo, que é matar a fé da pessoa. A ideia de Herodes é essa: matou Tiago, isso agradou o povo. Então vamos pegar Pedro e vamos matar também. Porque na verdade, Herodes, ele queria o quê? Ele queria o apoio dos homens, ele era um político. Ele era um homem que ele dependia da opinião pública. E ele queria o quê? Agradar as pessoas. Não obstante, se isso ia ferir o cristianismo, os princípios do Senhor, ele não estava preocupado com isso. O objetivo dele era exterminar o cristianismo, agradar o povo, porque para ele esse era o seu maior objetivo. Irmãos, o alvo do diabo é esse. Sempre foi e sempre será. Ele veio para roubar, matar e destruir. Nós temos que ter isso em mente. Você não pode se permitir levar pelas circunstâncias. Nós temos uma palavra na igreja agora à noite sobre isso. Nós não podemos permitir que o nosso olhar esteja nas lutas, nos problemas, nas adversidades. Quando João olhou para o Senhor, quando ele tirou os olhos do problema e ouviu a voz de Deus na boca de um ancião, ele viu a glória de Deus. Assista o nosso culto à noite também. Com certeza Deus vai falar com você. Agora, o que Herodes faz? Ele manda prender Tiago. Quem chegou depois aí, capítulo 12, nós estamos no versículo 4. Depois de matar Tiago, agora ele manda prender Pedro. Era uma época de festa e ele intentava matar a Pedro no outro dia. Então diz o texto assim: e havendo-o prendido e o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O que ele fez? Ele prendeu Pedro, só que Pedro já havia sido liberto uma vez da prisão. Então o que é que Herodes faz agora? Ao invés de colocar uma guarda tomando conta, ele coloca 4. Porque na cabeça de Herodes, agora não tinha como Pedro escapar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele vai intensificar as suas lutas com relação à nossa vida. Ele vai aumentar a adversidade, o problema, a resistência. Ele vai criar obstáculos cada vez maior para que o poder de Deus e o agir de Deus não se manifeste na nossa vida. Ele mandou que 4 quaternos de soldado guardassem a vida de Pedro. Versículo 5 diz que ele era guardado na prisão. Ele estava sendo guardado para ser sacrificado, para ser morto. Ele seria exterminado logo depois daquela festa. Mas aqui está a nossa palavra de hoje.
O que é que fez a diferença? Pedro foi preso? Foi. Herodes conseguiu botar a mão nele? Conseguiu. Mas a igreja, no capítulo 5 diz, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja entendeu que não adiantava ir lá para frente da cela, com placas, com faixas, pedindo para libertar o Pedro, que o Pedro era importante. A igreja entendeu que aquele era um tempo de perseguição, aquele era um tempo de adversidade. Existem momentos na sua vida, meu irmão, que você vai agir, que você vai falar, que você vai tomar atitudes, que você vai tomar decisão, Deus vai te honrar e vai te abençoar. Mas existem momentos na nossa vida, existem adversidades na nossa vida, que nós só temos uma opção, e somente uma, a oração. Quando Pedro estava preso, no interior de um cárcere, com correntes, com cadeias prendendo o seu corpo, com 4 quartéis de soldados tomando conta dele, a igreja entendeu que aquele momento a luta não era contra a carne, não era contra sangue. A luta era contra principados e potestades. Aquela guerra só seria vencida na oração. Sabe por que tem pessoas sofrendo? Sabe por que tem pessoas que a sua vida não avança? Porque eles querem resolver tudo do seu jeito, de forma humana, na força, no grito, no protesto, na raiva, na ira. Isso não muda a nossa vida. A igreja naquele momento entendeu que ela só tinha uma arma, que era botar o seu joelho no chão e clamar a Deus pela libertação de Pedro. Herodes não ia soltar Pedro, os soldados não iam soltar Pedro. Aquele era um quadro irreversível. Mas a Bíblia diz que a igreja entrou em oração contínua a Deus por ele. Pedro nem sabia o que estava acontecendo. Pedro nem imaginava o que estava acontecendo. Mas a igreja estava lá orando. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Aqueles que são alvos da sua oração, muitas vezes eles nem vão saber que você está orando. Mas eu vou dizer para você, ore, porque há poder nas nossas orações. Quando nós nos unimos em oração, vou dar um exemplo para você, nós estamos levando a folha com os nomes dos familiares e colocando lá no assento da igreja. Tem nomes ali que a família nem sabe, que os filhos nem sabem que estão lá, pais que nem sabem, irmãos que nem sabem que seu nome está lá, mas nós estamos ali orando, estamos clamando, porque quando o povo de Deus se reúne para orar, há poder nas nossas orações, há poder no nosso clamor. Enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração. Sabe o que é contínua, meu irmão? É orar sem cessar. É crer no poder da oração. Diz a Bíblia que Herodes, quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer para poder matá-lo, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligados por 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava totalmente protegido, guardado, não tinha como escapar, mas também não era a primeira vez que Pedro estava preso. Sabe qual é a importância, irmãos? Nós sabermos viver as nossas experiências com Deus. Pedro não estava desesperado, porque ele sabia que o Deus que livrou ele uma vez ia livrar a segunda. Não era a primeira, não era a última. Quando você tem vida com Deus, quando você tem experiência com Deus, quando você passa pelos vales da sua vida e você sabe quem é o Deus que você serve, você está em paz, porque você sabe que Deus é fiel e tem poder para mudar a história da sua vida. Como diz o salmista, em paz deitarei, em paz dormirei, porque o Senhor está cuidando de mim. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, nós podemos confiar no Senhor. Pedro estava preso entre 2 soldados, ligado por 2 cadeias, estava trancado dentro de uma cadeia com guardas na porta. Sabe qual a chance que Pedro tinha de sair da cadeia? Nenhuma. Sabe qual a chance de Pedro ser liberto naquela noite? Nenhuma.
mas havia uma igreja orando por ele. Havia uma igreja clamando por ele. Quando nós nos unimos e reunimos em oração, o impossível deixa de ser impossível. O propósito de Deus se manifesta. Não era ainda tempo de Pedro. Não era ainda a hora de Pedro morrer. Quando chegou a hora, Pedro morreu. Quando chegou a hora, ele foi morto. Mas aquele não era o tempo. Meu irmão, nada vai acontecer na nossa vida fora do tempo do Senhor. Porque nós temos o nosso compromisso com Deus. Pedro tinha uma missão. Pedro tinha um chamado. E ele tinha sede de cumprir esse chamado. Quando você tem sede de cumprir o propósito de Deus, Deus tem pressa em te colocar neste propósito. O inimigo pode criar ciladas, o inimigo pode preparar cadeias, o inimigo pode preparar setas, o inimigo pode lançar os dardos inflamados contra a tua vida, mas o Senhor é aquele que cuidará de você para que você cumpra o propósito dele. Aleluia! A Bíblia diz que naquela noite Herodes ia matar Pedro. Na manhã daquela noite Deus ia matar Pedro. E versículo 7 diz assim, escute, e eis que sobreveio o anjo do Senhor. Deus não mandou os discípulos ir lá tirar Pedro, eles seriam mortos também. Deus não mandou os discípulos ir lá fazer motim, eles seriam mortos. Quando você não pode agir, ore, porque o Deus que você serve vai agir por você. Quando você não pode agir, o Deus que você serve, a quem você clama, esse Deus agirá através da sua vida. A Bíblia diz que de repente sobreveio um anjo do Senhor. O anjo de Deus desceu naquela cadeia. O anjo do Senhor veio para pelejar aquela guerra. Há pelejas que nós não vamos lutar. Nós vamos apenas assistir. O Senhor disse, nesta peleja não tereis que lutar. Apenas veja o livramento do Senhor. Tem lutas que são nossas. Tem lutas que são do Senhor. Tem lutas que nós vamos agir. Tem outras que nós vamos apenas orar e confiar que Deus agirá por nós. Pois a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu sobre aquele lugar. E de repente sobreveio um anjo do Senhor. A presença de Deus, ela foi derramada sobre aquele lugar. Ah, irmãos, quando a presença de Deus veio, olha o que aconteceu. Resplandeceu uma luz na prisão. Aonde a presença de Deus chega, as trevas têm que sair. Aonde a luz chega, aonde a presença de Deus chega, as trevas são dissipadas. A luz encheu aquele lugar. Um resplendor, uma luz se acendeu naquela prisão. E Pedro, tocado na ilharga, Pedro foi despertado. O anjo chegou, tocou nele e disse para Pedro, desperta. Sabe o que me chama a atenção? Sabe o que Pedro estava fazendo? Ele viu Tiago ser morto. Ele estava preso. Ele sabia que ele seria o próximo. E sabe o que ele estava fazendo, irmãos? Dormindo. Sabe o que é isso? O sono de quem descansa em Deus. O sono de quem confia em Deus. O sono de quem não tem medo de morrer servindo ao Senhor. De repente o anjo chega e desperta e diz, levanta-te depressa. Eu gosto dessa expressão, levanta depressa. Sabe o que Deus está dizendo, Pedro? Deus tem pressa em te usar e não tem cadeia que vai te segurar. Glória a Deus. Aleluia. Levanta depressa. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Levanta depressa dessa cadeia. Levanta depressa dessa prisão do medo, da insegurança. Essa prisão do desânimo. Essa prisão das dores que tem te aprisionado. Você que anda desanimado. Você que anda abatido. Você que anda sem força e sem fé na sua jornada. Deus está dizendo para você, levanta rápido, porque Deus quer te usar. Levanta depressa, porque Deus tem propósito na sua vida. Deus não tinha pressa para tirar ele só da cadeia, Deus tinha pressa em usá-lo,
em colocá-lo de volta na batalha. Meu irmão, o seu lugar é na batalha, o seu lugar é na obra, o seu lugar é na peleja. Meu irmão, não tem cadeia que vai te prender. Desperta, Pedro, rápido. Levanta, Pedro, depressa. E quando o anjo disse, levanta depressa, sabe o que aconteceu? As cadeias, aquilo que prendia, as correntes que amarravam Pedro, essas correntes de repente começam a cair. Porque quando Jesus chega, a liberdade chega. Quando Jesus chega, a nossa vida é invadida pela glória de Deus. Quando Jesus chega, a presença do Senhor nos liberta de tudo que nos aprisiona. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, a presença de Deus na tua vida quebra as cadeias. A presença de Deus na tua vida quebra as amarras. Não deixa o inimigo te amarrar. Não deixa as lutas te amarrarem. Mas tome posse da presença do Senhor. Deixe as cadeias caírem. Ele é despertado e quando ele olha, as suas mãos estão livres. Não há mais nada que o prende. Não foi ninguém lá. A presença de Deus, fruto de uma oração, trouxe a libertação. Sabe aquele seu parente que está preso? Sabe aquele seu filho, sua filha, seu amigo, que está aprisionado nas cadeias, nos problemas da vida? As suas orações têm poder para quebrar e arrancar aquelas cadeias, para atrair o anjo do Senhor e trazer o milagre e trazer a vitória. Oh, aleluia! Oh, Deus maravilhoso! A Bíblia diz que o anjo disse para ele, cinja-te, ata as tuas alparcas, mude a tua roupa, calce as tuas sandálias, calce as tuas sandálias. E ele o fez assim. E o anjo disse-lhe mais, lança as costas a tua capa. Isso fala da autoridade, do ministério, do chamado. Coloque a capa, o teu chamado, e segue-me. Irmãos, olha essa expressão, segue-me. O anjo não quebrou as cadeias e disse, muda a tua roupa e vai, porque ele ainda estava dentro da cadeia. O anjo disse, me siga. Sabe por quê? Porque quem vai na frente para dar vitória é o anjo do Senhor. Quem vai na frente para dar vitória é o próprio Deus. É Ele quem garante a sua libertação. Ele não vem na tua vida e diz assim, agora vai. Ele diz, não, me segue. Olha o que aconteceu. Segue-me. Versículo 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro achou que estava tendo um sonho. Pedro achou que aquilo era uma visão, era um sonho. Sabe, irmãos, ele estava na cadeia, de repente ele dorme e ele acha que está sonhando. E a Bíblia diz no versículo 10, olha que lindo. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, irmãos, tinham várias guardas para que eles não saíssem. Tinha várias guardas para que Pedro ficasse aprisionado. Tinham vários soldados impedindo Pedro de sair. Mas quando o anjo vai na frente, aqueles soldados, irmãos, eles não viram. É como se eles estivessem caídos, é como se eles estivessem adormecidos. Eles vão passando a primeira guarda, eles vão passando pela segunda guarda. E diz a palavra do Senhor que chegaram até a porta de ferro, a qual dava para a cidade. Agora uma porta de ferro estava diante deles. Sabe o que aconteceu com essa porta de ferro? A Bíblia diz que ela lhes abriu por si mesmo. O anjo nem pôs a mão, Pedro nem pôs a mão, Pedro nem estendeu a mão. Quando eles chegaram, passaram na primeira guarda, passaram na segunda guarda, as portas se abriram e Pedro passou. Quando Deus está na sua vida, quando você está no centro do propósito e da vontade do Senhor, portas se abrirão na tua vida. Portas se abrirão para que você passe. Portas que você julga ser de ferro. Portas que você julga ser intransponíveis.
portas que você julga que jamais você conseguiria passar, pois a Bíblia diz que essas portas vão se abrir na sua vida. Olha o poder da oração, irmão. Olha o poder da oração. Eu declaro isso na tua vida, portas vão se abrir. Portas vão se abrir na tua casa. Portas vão se abrir na tua vida. Portas vão se abrir nos seus negócios. Deus estará te abençoando. Aleluia. Deus vai te abençoar de uma maneira especial. A Bíblia diz que, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo foi embora. Quando ele estava livre, o anjo disse: agora você pode ir. Aí ele desperta, diz o versículo 11, que Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo dos judeus esperava. Deus deu livramento. Ele volta a si e fala: meu Deus, era verdade. Eu achei que eu estava sonhando, mas não era verdade. Irmãos, Deus fará coisas na sua vida que você vai pensar que era um sonho. Sabe aquele sonho que você tem? Deus tem poder para realizar. Sabe aquele sonho que você tem? Deus ainda é o Senhor da tua vida e tem poder para te abençoar. Você vai ver que não é sonho. Você vai ver que Deus está cuidando de você. Você vai ver que o anjo, a bênção, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Considerando ele isso, quando ele está livre, a Bíblia diz que considerando ele isso, versículo 12, isso também é fantástico. Quando ele volta à consciência, quando ele percebe que está solto, sabe o que ele faz? Ele não foge. Ele não corre. Ele sabia que Herodes ia querer matá-lo, ele sabia que ainda sofreria perseguições. Sabe o que ele faz? Ele volta para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ele não fugiu. Ele não correu. Quando Deus abre portas na sua vida, não é para que você fuja do propósito do Senhor. Quando Deus trazer livramentos, quando Deus trouxer bênção na tua vida, não é para que você fuja do propósito de Deus. Não, Deus abre porta para que você volte para o propósito do Senhor. Para que você continue firme. Pedro voltou para o campo de batalha. Pedro voltou para a casa dos irmãos onde eles estavam orando. Pedro voltou para a guerra. Pedro voltou para o povo, o ministério. Pedro voltou para o chamado. Irmão, não deixe as tuas lutas te parar. Não desanima, não, continue. Foi para isso que Deus mandou o anjo lá. Para ele voltar para a guerra. Para ele voltar para a batalha. Tem gente que Deus abençoa, que Deus prospera. Tem gente que Deus quebra cadeias. Tem gente que Deus abre portas. Tem gente que Deus traz livramento. E quando recebe o livramento faz o quê? Vai embora. Abandona os propósitos. Abandona o ministério. Abandona o chamado. Ah, não, eu já sofri uma vez, eu já sofri humilhações, eu já passei por decepções, eu já fui preso, eu já fui quase morto, eu é que não vou voltar para isso. Pedro não. Ele voltou para a igreja. Ele voltou para o campo de batalha, ele voltou para a guerra. Diz a Bíblia que quando ele chega lá, ele bate a porta. Ele chega lá e... o povo estava trancado, orando lá dentro, com medo de morrer. O povo estava lá dentro, trancado, orando, achando que Pedro estava preso ainda. E de repente Pedro chega e bate. Quando Pedro bate, a Bíblia diz que uma menina chamada Rode saiu a escutar. E quando ela chegou lá, ela conheceu a voz de Pedro. Pedro disse: sou eu, abre a porta. E diz a Bíblia que quando ela ouviu aquela voz, conhecendo a voz de Pedro, ela com tanta alegria não abriu a porta. Ela voltou correndo lá dentro para avisar os irmãos de que Pedro estava na porta. Olha aqui, olha como é que a igreja primitiva não era muito diferente da gente hoje. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. E de versículo 15, e disse-lhes, e disseram-lhe, está fora de si, falaram para a menina, você está doida,
que Pedro está aí o quê? Mas ela afirmava, não, é ele. Aí eles falavam, não, deve ser o anjo dele, deve ser o fantasma. E a menina, não, é ele. E Pedro perseverava em bater. Irmãos, sabe, eles oraram para Deus libertar. Quando Deus libertou, nem eles acreditavam que a libertação viesse. Olha como é que Deus é bom. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter uma fé avassaladora. Não, irmãos, aquele povo tinha dúvida também. Quando o Pedro chegou lá, eles não acreditaram. Eles acharam que era impossível o Pedro estar lá na porta. Sabe, irmãos, às vezes a gente ora, e nem a gente às vezes acredita muito, mas a gente ora. E sabe o que é legal? É que Deus é bom. E mesmo na nossa incredulidade, mesmo na nossa pouca fé, o Senhor responde às nossas orações. Oh, disse aquele pai, Senhor, me ajuda na falta de fé. Me ajude na minha incredulidade. Sabe, irmãos, às vezes você não consegue nem entender muito, nem crer muito em algumas coisas. Mas não deixe isso impedir você de orar, não. Ainda que você não acredite muito, ore. Ainda que você tenha suas dúvidas, continue orando. Porque o Deus que você serve é fiel demais. O Deus que você serve é bom demais. Eu duvido que você nunca orou por algo que lá no fundo você tinha seu receio daquilo não acontecer. Eu duvido que isso nunca aconteceu com você. Continue orando. Ainda que você não creia, continue orando. Ainda que lá no fundo uma ponta de dúvida exista, continue orando. Porque tem poder nas nossas orações. Tudo que nós unimos na terra, tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Como Pedro ficou insistindo em bater, a Bíblia diz que quando abriram a porta se maravilharam. Eles se espantaram, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o anjo tirara da prisão. Oh, irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Houve uma alegria, houve gozo. A Bíblia diz que houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Quando Herodes procurou e não achou, imagine no outro dia Herodes indo lá procurar Pedro. Vamos matar o Pedro, agora é a hora, vamos acabar com ele. Chegou o tempo, esse é o fim. Quando Herodes chega lá, a cadeia está lá, os soldados estão lá. E quando eles procuram Pedro, Pedro já não estava lá mais. Deixa eu te contar um segredo, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes o diabo planejou o teu fim. Muitas vezes Satanás planejou a tua derrota. Muitas vezes o diabo preparou a tua destruição. O que ele não imaginava é que enquanto ele planejava a tua queda, o Deus que você serve te trouxe livramento, te deu vitória e o livrou das mãos do inimigo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos crido e precisamos continuar crendo. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que Herodes, quando procurou Pedro e não achou, fez uma inquirição aos guardas e mandou que fossem punidos os guardas que não deram conta de Pedro. Eles sofreram punição e a Bíblia diz que ele estava irritado. Herodes estava irritado com os de Tiro, de Sidom, mas eles vieram até ele. E aí é um outro ponto que essa mensagem abre. Herodes estava chateado, ele estava frustrado. Herodes, ele estava mal com o povo, porque a morte de Pedro para os judeus era algo que ia alegrá-los. E de repente Pedro não está lá mais, de repente Pedro está livre. Então a Bíblia diz que alguns homens de Tiro e Sidom vieram de comum acordo ter com ele para obter paz, para que houvesse um pedido de paz, para que eles não entrassem em guerra. E esse pedido de paz calhou no momento em que Herodes estava muito aborrecido. Então ele usou isso para tentar trazer uma palavra para o povo, para tirar o foco daquela questão da frustração de não ter
podido matar Pedro. Era a segunda vez que Pedro era livre da prisão. Não era a primeira. Então o que Herodes faz? Para poder aplacar o povo, ele faz esse acordo de paz com esses homens, ele muda o foco da conversa, ele muda o foco do propósito. É como se ele, irado, esquecesse a vida de Pedro por um instante e falasse: eu preciso me redimir com esse povo. Eu preciso me redimir com eles. Então a Bíblia diz que em um dia, Herodes veste as suas vestes reais. Já estou encerrando, tá, irmãos? Herodes veste as suas vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. Herodes começou a discursar para o povo, falar sobre paz, falar sobre os propósitos, sobre ele, sobre o reino, falar que ele estava no controle, que os homens vieram até ele para fazer uma paz, que agora eles iam ter paz. Sabe aquele discurso para agradar o povo? Pois a Bíblia diz no versículo 22, irmãos, no versículo 22, que essas palavras lindas, essas palavras que Herodes dizia para poder aquietar o coração do povo, a Bíblia diz que isso mexeu com o povo e o povo gostou. E o povo começou a exclamar e dizer assim para Herodes: isso é voz de Deus, isso não é voz de homem. Esse cara é um Deus. Esse cara é um Deus, olha o discurso dele. Ele quer trazer a paz, ele está interessado no melhor para nós. Escute, irmãos, que talvez eu faça uma das últimas observações aqui hoje, para podermos encerrar. O que Herodes deveria ter feito naquele momento? Herodes deveria ter feito o que muitos de nós também às vezes não fazemos. Herodes naquele momento ele deveria ter olhado e dito para eles: olha, eu não sou Deus. Deus é o que livrou Pedro da prisão. Deus é aquele que, mesmo eu tendo colocado 4 quarternos de homem para cuidar dele, da prisão do Pedro, o Deus dele ainda mandou ir lá e tirar ele. Aquele é Deus. Eu não sou Deus. Eu não sou nada. Eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um líder. Mas quando os elogios vieram até ele, ao invés dele reconhecer quem era Deus, ao invés dele entender quem era Deus, sabe o que ele fez? Ele recebeu aquilo como se fosse para ele. Ele aceitou, ele absolveu aquela palavra. Ele absolveu aquela palavra, ele gostou de ser chamado de Deus. Ele gostou de ser comparado com Deus, de ser glorificado como Deus. Ele não deu glória a Deus, ele recebeu a glória que era de Deus. E quando nós recebemos a glória que é de Deus, porque tem pessoas, irmãos, que eles são movidos por elogios. Tem pessoas que a vida delas é movida por elogios. Eles dependem de serem glorificados, exaltados, elogiados. Irmãos, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Mais uma vez Herodes viu Pedro ser livre da prisão. Mais uma vez os anjos foram lá e livraram Pedro. Ele soube do que aconteceu, ele viu que Deus agiu, ele viu o mover de Deus, mas sabe o que ele fez? Ele não deu glória a Deus. Ele recebeu a glória para ele. Sabe, irmãos, uma coisa que o profeta Isaías disse no seu livro, no capítulo 42, ele diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele não divide a glória dele com os homens. Deus não dá a glória dele para homens. Há muitas pessoas que estão roubando, usurpando a glória que pertence ao Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração pertence a Deus. O diabo quer tentar nos colocar num pedestal. O diabo quer nos fazer acreditar que nós somos algo. Não, nós não somos nada. Ele é em nós. Nós somos apenas servos, nada mais do que isso. Nós não podemos deixar que o inimigo venha com esse falso discurso. Os homens começaram: olha, é voz de Deus, olha, é voz de Deus, não é voz do homem. Sabe o que ele fez? Nada.
Ele gostou. A vaidade, o ego, a soberba entraram no seu coração. Então a Bíblia vai dizer no versículo 23 que na mesma hora, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Ele morreu. O anjo do Senhor o feriu, porque ele tomou a glória que era do Senhor. Irmãos, esse capítulo 12 é dividido em duas etapas. O poder da oração que a igreja tem. Uma igreja que ora e Deus responde. E na outra parte ela traz um rei que vê o mover de Deus, mas pega esta glória que é de Deus e coloca para ele. É como se ele fosse Deus. Então a Bíblia diz que porque ele não deu glória a Deus, o Senhor o feriu. Porque ele não glorificou a Deus, o Senhor o feriu. Porque ele tomou a glória que era de Deus, o Senhor o feriu. Querido, quando você fizer alguma coisa, quando Deus te usar para alguma coisa, quando você for um instrumento de poder nas mãos de Deus, Deus te usar de maneira poderosa, pessoas forem salvas, libertas, curadas, abençoadas, através de você, da sua vida, do seu ministério, do teu chamado, da sua célula, quando Deus te usar, não se esqueça de que a glória é dele. Não somos nós, é ele em nós. É ele usando a nossa vida. Por causa disso, ele foi comido de bicho. Algumas pessoas defendem que ele foi acometido de uma dor abdominal, seguida de um mal que o corroeu por dentro, que o matou. E a Bíblia é muito clara, porque não deu glória a Deus. Irmãos, glorifique a Deus com a sua vida. Não considere nada seu, tudo é dele. Não considere nada seu, tudo é dele. Nós não somos nada. Um dia eu estava no escritório da igreja, isso há muitos anos atrás, a igreja era tão pequenininha ainda, e nós estávamos dentro do escritório atendendo, e eu me lembro como se fosse hoje, havia 2 irmãos que estavam lá na sala, na antessala do escritório orando, e havia uma mulher que estava possessa, possuída, endemoniada. E essa mulher endemoniada, os irmãos estavam ali orando, clamando ao inimigo que saísse, ordenando ao diabo que saísse. E eu atendendo uma pessoa, a pessoa falou comigo: pastor, quer ir lá? Eu falei: não, deixa eles. Eles precisam aprender a ter experiências. Irmãos, a verdade é que isso foi um tempo quase que de meia hora e o diabo não saía. Então, quando eu terminei o atendimento, eu disse: eu vou lá expulsar aquele demônio em nome de Jesus. Quando eu cheguei lá, que eu botei a mão na cabeça daquela mulher, e eu comecei a orar para que o demônio saísse, sabe qual foi a primeira coisa que o diabo falou? Ah, com você eu sei que eu tenho que sair. Sabe o que o diabo tentou fazer, irmãos? Nos prender em vaidades, dizer que a gente é alguma coisa. E naquela hora eu disse: não, demônio, você não tem que sair porque eu estou pondo a mão em você, não. Você tem que sair porque o nome de Jesus é poderoso, porque no nome dele você não pode resistir, porque ele te venceu na cruz. Saia agora. O diabo tentou colocar vaidade no meu coração, como se eu fosse o cara. Não, irmãos, eu não sou o cara e você também não. Só Deus é o Senhor. A honra é dele, a glória é dele. Que nós possamos conservar a nossa humildade, que a gente possa entender que é só ele em nós. Se tirar ele de nós, só sobra o velho homem, frágil, fraco, caído, pecador, condenado ao inferno, sem esperança. Esses somos nós.
Que Deus nos use, mas que a glória seja dele. Que Deus use a igreja, mas que a glória seja dele. Que Deus use a nossa vida, mas que a glória seja dele. É isso mesmo, irmã Natália. Nós somos vasos de barro para mostrar o quão frágil nós somos. Mas a excelência da glória é dele que está em nós. Por isso que nós somos de barro, para mostrar a nossa fragilidade. Mas a excelência da glória é dele. A honra é dele, o louvor é dele. E a Bíblia diz que ele foi comido de bicho. E o versículo 24 diz assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quanto mais luta, mais crescimento. Irmãos, que o tempo de luta na tua vida, que o tempo de adversidade na tua vida, não seja um tempo para te esfriar, te abater e te desanimar, mas que o tempo de luta na tua vida seja um tempo de crescimento, de dependência, de humilhar-se diante do Senhor, de buscar a face de Deus, de se entregar ao Senhor de uma forma plena, total, porque esta é a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te renove. Amanhã nós vamos falar do capítulo 13, que é gigantaço, são 52 versículos. Amanhã tem culto de oração online, 7h30, pastora? 7h30, culto de oração online. Participe, esteja atento para que Deus possa te abençoar. Lembre-se, duas coisas no capítulo 2. Há poder numa igreja que ora. Seja um homem ou uma mulher de oração, porque Deus vai ouvir a sua oração. 2, não se esqueça de que quando Deus agir, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Amém? Deixa eu abençoar você, para que Deus te renove em nome de Jesus. Pai querido, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, a tua bênção. Eu te peço, Pai, a tua proteção sobre a vida deste meu irmão e desta minha irmã. Senhor, assim como a igreja orava e o Senhor enviou o teu anjo para libertar Pedro daquela prisão, assim como a tua luz, Pai, quebrou as cadeias, iluminou, Pai, aquele local de trevas, assim como o teu anjo, Senhor, abriu portas de ferro que eram intransponíveis, assim também nós te pedimos, Senhor, liberte os teus filhos. Quebra, meu Pai, estas cadeias. Quebra, meu Pai, estas lutas, essas adversidades que estão agora, Pai, trazendo males, dores, sofrimentos a esta casa, a esta família. Senhor, esta ação do inimigo, Senhor, esta obra do inimigo que se levantou para roubar a fé, para desanimar, para destruir esta casa, esta família, para destruir os filhos, o casamento. Senhor, traga luz sobre esta casa, traga luz sobre esta família. Senhor, opera de maneira poderosa, quebrando as algemas, as amarras, quebra, meu Pai, as cadeias, abra portas agora, aonde não há portas, Pai, que o teu milagre possa se manifestar nesta casa. Senhor, a honra é tua. Senhor, a glória é tua. O louvor será sempre do Senhor. Que não haja em nós vaidades, que não haja em nós, Pai, um coração altivo, soberbo, que tente usurpar aquilo que pertence ao Senhor, mas que toda a honra, louvor e adoração sejam dados a Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus, para que os Teus filhos sejam abençoados. Amém e graças a Deus. Amém.